Viagem com destino a Olinda e Recife, com o objetivo de conhecermos mais a história do nosso estado, do como se originou o Nordeste e o povo sertanejo. E fizemos a viagem para o Museu da Arte Sacra de Pernambuco e também para o Museu do Homem do Sertão. No Museu da Arte Sacra, podemos observar como foi a vinda e a colonização aqui em Recife e Olinda, no caso em Olinda, que foi feita pelos portugueses, invadida pelos holandeses, e assim se deu esse processo de formação de Olinda e Recife. Lá podemos observar muitos objetos santos, que têm origens santas realmente, ligado a práticas religiosas populares, também consagradas, altares, todo feito pelo estilo barroco, com barroco presente, muita riqueza de detalhes. Então, tudo isso foi observado no Museu da Arte Sacra, que é em Olinda, no caso, no Alto da Sé, localizado ali, que é um lugar, Alto da Sé, tá? É um lugar onde tem muito essa história dessa religiosidade, muito conventos, igrejas, parques, realmente ligados a isso. Posteriormente, à tarde, fomos, no caso, para o Museu do Homem do Sertão. No Museu do Homem do Sertão, vimos mais sobre essa origem nossa, tá? Essa ligação nossa com o pessoal do passado, com nossos antepassados, e vimos como foi mais ou menos essa nossa ligação com o povo sertanejo. O contexto histórico que eu vi realmente foi essa ligação de tudo, da colonização para conosco agora. A importância desses pontos turísticos, tanto os que fomos ver, tanto dos demais, é muito importante porque ela engloba aspectos sociais, econômicos, culturais. Tudo isso ele é muito diversificado e ele ajuda muito nesses aspectos. Porque na economia, por exemplo, os turistas que vêm de lá para cá ver as coisas ajudam na economia e também no reconhecimento da cidade por Olinda, por Recife, ser uma das cidades mais antigas de Pernambuco e posteriormente do Brasil. O processo de urbanização de Olinda é considerado regaço. A cidade ainda apresenta características bem presentes do tempo da sua colonização, como ruas estreitas, telhados mal acabados, a cidade ainda é feita de pedra e cal, enfim, são vários os aspectos que ainda fazem de Olinda uma cidade com pouca urbanização. Porém, em minha opinião, o pouco de urbanização que se fez na cidade não teve muito benefício para a mesma, porque Olinda é considerada uma das cidades com mais contexto histórico, com mais histórico em relação à história de Pernambuco, em relação à história do Brasil. Então, esse processo de urbanização está fazendo com que esse contexto histórico, toda essa parte histórica de Olinda, se desgaste justamente pela implantação de tecnologias que fazem com que todas essas partes antigas, essas partes históricas, sejam retiradas. A alta aristocracia açucareira tem um papel importante no desenvolvimento da cidade de Recife e de Olinda, porque enfatizam o papel das mudanças na estrutura do sistema econômico e no âmbito de mercado de trabalho, à medida em que avança o desenvolvimento das economias capitalistas. Os resquícios do Brasil português nas cidades de Olinda e Recife permaneceram como forma de relíquias relacionadas aos aspectos culturais, físicos e econômicos, como as ruas estreitas e ladeiradas, elementos de forma de acervo cultural e patrimônio material das mesmas, com as relíquias sacras, como observamos no Museu da Arte Sacra, que foi no tempo do Brasil português. Os holandeses tiveram grande destaque na influência em Olinda, porque Olinda serviu como estratégia para diminuir o poder. E lá estavam os mais poderosos senhores de engenhos de Olinda, e pelo fato dos holandeses serem protestantes, derrubaram todas as igrejas que haviam em Olinda. E foi assim que Recife foi escolhida para ser a nova Amsterdã, porque foi onde conseguiram se desenvolver e tinha mais facilidade de navegação por causa do mar. Os humanos que constituem a população brasileira, o povo pernambucano,
Ele é uma mistura de portugueses, ingleses, espanhóis, alemães, italianos, japoneses. Eu pude observar influências perceptíveis no museu, tais como o cultismo e a cultura popular, consagrando características santas e ligadas à igreja. Museu da Arte Sacra. Museu do Homem do Sertão. Museu do Homem do Sertão. No Museu do Homem do Sertão, pode-se observar a particularidade com que se constrói as casas. Observar objetos que são do uso cotidiano dos sertanejos. E também a grande crendice popular. As pessoas sertanejas têm o costume de crer muito em santos. Este é um riacho que passa em meio ao museu e que é a representação do Rio São Francisco. Aqui se pode observar representações de roupas de vaqueiros. Aqui é todo o museu em geral. Aqui é os objetos pelos quais os artesãos fazem suas artes. Nesse local se pode observar 3 tablets com figuras marcantes do sertanejo, como uma das principais a xilogravura. Objetos do cotidiano. Xilogravuras. Mais uma vez a representação do Rio São Francisco. Artista